Olá, tudo bem? Hoje a iluminação aqui tá um pouco diferente, né? Uma coisa meio é, iluminada, assim, divina, né? Mas então o vídeo hoje é para falar sobre um ponto que eu acho muito importante no que eu trago para o meu método, que é a arte para os tempos difíceis, né? E hoje quando a gente para olhar o cenário mundial e ver uma série de loucuras, é, né, enfim, inúmeros problemas, né, relacionados a guerras, seja, né, no continente europeu, na Rússia, a Ucrânia, enfim, vários outros conflitos. Eu não quero ficar citando as coisas aqui para não ter problemas, né? Mas, enfim, os jornais, eles fazem com que a gente perceba que a todo momento estamos numa crise, né? E a todo momento a gente fica cada vez mais preocupado com isso. E dentro de um cenário desses, eu talvez poderíamos nos perguntar, né? Qual sentido faria desenvolver arte ou fazer arte diante de um cenário tão caótico, né? Tão assim apocalíptico, né? Para ter uma para dar um nome, né, para isso. E é, acontece que isso não ajuda a gente em nada, né? Então, a gente não sabe o dia de amanhã e muitas vezes a gente não precisa estar diante de uma guerra para poder pensar sobre essas coisas. Mas os filósofos antigos, mais precisamente os estoicos, mas não só os estoicos, né? Mas eles falavam muito, enfatizavam muito sobre isso, né? Que nós não temos o controle da fortuna, nós não temos o controle dos dons que são distribuídos, né, pelos deuses, e você pode pensar pela vida, por Deus, pelo acaso, enfim, como se melhor lhe prover, né? Mas o importante é dizer que nós não temos o controle do que vai acontecer amanhã e a todo momento, né, essa instabilidade, essa situação de impermanência da vida, ela mostra. E se mostra de uma forma, às vezes, muito contundente, de forma que a gente não sabe lidar com isso. O fato é que, retomando então, né, os ensinamentos desses filósofos antigos, né, nós não temos o controle dessas coisas que acontecem. E nós também não sabemos se, sei lá, vamos morrer amanhã, por exemplo, né? E às vezes as coisas podem parecer muito improváveis ou até impossíveis, mas elas acontecem e a gente não tem nenhum controle disso. Nesses casos, né, nesses momentos, a única coisa que nos resta a fazer é entregar, né, a providência e pensar que não temos o controle em relação a isso. E o melhor, né, disso tudo é pensar como eu vou melhor utilizar o meu tempo. E aqui, pensando em melhor utilizar o meu tempo, eu não estou me referindo a desenvolver um negócio ou a subir na carreira, ou nem não falo nem a ter um projeto de uma família e nada disso. Falo em relação ao próprio eu, né? Então, ainda que todas essas coisas sejam cruciais, né, na nossa vida, né? A carreira, a família, nossos amigos, enfim, né, os negócios, mas dentro do ponto de vista daquilo que depende de nós, a única coisa que depende 100% de nós é a nossa própria evolução, nosso próprio desenvolvimento. E dentro da maneira como eu vejo a arte, ela está como uma ferramenta que está inserida na cultura e faz parte da cultura, né? A cultura é a própria ferramenta, nesse caso, e a arte também é a própria cultura, e que vai, a partir do momento que a gente vai desenvolvendo, ela vai nos auxiliar a nossa evolução, ao nosso desenvolvimento pessoal, ao encontrar a nossa essência, o nosso propósito. Então, desse ponto de vista, a arte ela é, na verdade, uma grande ferramenta de descoberta e desenvolvimento interno. E como Platão já coloca lá na República, né, de onde os artistas vão captar, não os artistas, mas de onde
a população, né, o povo, né, as pessoas que não têm essa vocação, essa aptidão para a arte, elas vão compreender os elementos mais sutis, vão compreender aquilo que está relacionado com as ideias. Então, desse ponto de vista, a arte vai então se converter num processo de mostrar a verdadeira face daquilo que nós somos e daquilo que a vida se nos apresenta, né? Então, assim, desse ponto de vista, o que nos compete a fazer, né? Fazer o nosso trabalho diariamente. Qual é o nosso trabalho diário? É o trabalho do artista, é o trabalho de uma pessoa que busca encontrar essa identidade, né? Então, isso vem a gente pode colocar isso como o desenvolvimento de virtudes, né? Você pode pensar nas virtudes cardeais que se relacionam com a justiça, né? Temperança, coragem, justiça e prudência. Você pode pensar no desenvolvimento de certas aptidões como elementos importantes, né? Talvez você pense na meditação como uma prática que seja necessária ao seu desenvolvimento, ou a música como esse processo. Enfim, existem uma série de coisas, né, que a gente pode olhar como elementos ou como pedras desse edifício que vai se construindo, e a gente vai então perceber que cada uma dessas coisas, cada um desses elementos vai constituindo uma pedra fundamental dentro desse edifício, né? E a arte não deixa de ser diferente, não é diferente de tudo isso que eu estou colocando. Então, quando vem a finalidade da arte, né, eu já falei isso algumas vezes, a gente vem com a ideia do belo, né? Como já vai dizer Plotino, como já vai dizer Platão, né? Então, o belo é daquelas coisas que são difíceis de definir, né? E eu ainda estou devendo esse vídeo para vocês, mas também por uma questão de ter que trabalhar uma série de exemplos, mas o belo, ele é uma necessidade tanto do ser humano quanto da natureza. E todas as coisas que a natureza faz, ela faz sempre com beleza, tá? Então, desse ponto de vista, a arte busca o belo como alguém que busca a filosofia, busca a verdade. Apesar de, às vezes, não parecer isso, né? Mas a filosofia tem como a sua raiz, né, o philos e o sophos, né? Ou seja, o amor, ou essa amizade, esse interesse, esse querer pela sabedoria. Ou seja, eu quero entender, eu quero compreender o que seja isso, eu quero conviver com a sabedoria. E por isso, Sofia, né, acaba sendo muitas vezes apresentada como uma pessoa mesmo, né? Isso é uma característica, né, das representações ocidentais, né, que buscam personalizar, né, as coisas, tornar humanas, né, certas figuras, certas forças, e a partir disso você ter um tato com isso mais direto, né? E claro que isso depois tende a se universalizar, mas se fica preso nas suas questões, isso não se fecha em si mesmo, né? Mas então, assim como a filosofia busca a verdade, né, e busca encontrar com essa sabedoria e, de certa forma, integrar uma série de ciências nesse processo, a arte busca o belo enquanto um arquétipo, não um belo enquanto uma opinião. Tá? Isso é importante discernir. Então, existem certos gostos, mas esses gostos não necessariamente vão refletir que aquilo que eu busco, aquilo que eu quero, ou aquilo que eu almejo ou amo, né, seja exatamente algo bom, né? Porque eu posso ter certas paixões que são perniciosas, né? Desde, sei lá, a pessoa tem uma apreciação por Doritos, batata frita, né? McDonald's, tal.
Então, nenhum desses apetites, nenhum desses prazeres, nenhum desses alimentos, né, não são alimentos em primeiro lugar, né, mas eles nos trazem prazer, né, e justamente esses apetites às vezes nos embaçam a nossa visão, né, impedem que nós vejamos com clareza. E essa visão clara, difícil de adquirir, porque a gente está apaixonado por coisas que nos fazem mal, né? Isso aí vem um pouco daquela ideia, né? Hoje eu falo muito dos relacionamentos tóxicos, relacionamentos abusivos, e está relacionado com essa ideia, né? Querendo ou não, a pessoa que está presa nisso, de alguma forma, ela está apaixonada por esse ciclo, né? E esse ciclo de prazer e sofrimento, essa adrenalina que gera, né? Em última instância, e filosoficamente falando, é isso que gera essas questões. Claro que há uma série de questões clínicas, né, a serem estudadas, mas filosoficamente a gente pode resumir a isso, né? Se o mundo fosse tão simples quanto é nos conceitos filosóficos, a coisa ficaria bem. Mas claro, a partir de certos conceitos, certas ideias, né? Não falo nem conceitos, mas certas ideias, certas análises que a gente faz, a gente vai tomando uma série de ações. E a ação que eu recomendo para vocês é tomar doses de arte, como quem toma doses de multivitamínicos diários. É necessário se prevenir da feiura, enquanto um anti-arquétipo, uma anti-ideia, certo? Um anti-modelo, e não a feiura enquanto uma pessoa que é feia, e, enfim. A feiura, por exemplo, dentro das ações, ela vai estar muito relacionada com a feiura moral, com a feiura das besteiras que nós falamos, das besteiras que nós fazemos, das besteiras que nós pensamos. E que muitas vezes a gente percebe que não foi intencional, simplesmente fizemos, né? E fizemos porque estamos tão acostumados a esse processo de feiura, né? Estamos tão, como é que eu posso dizer, ambientados à feiura que acabamos por, por nos afeiçoar a ela. E as coisas saem, né? As coisas saem, é como um vício mesmo. E por isso se chama vício, porque não temos tanta consciência deles assim. Então, assim como uma pessoa, sempre que tem um vício, né, em cigarro, né, e aí toma um café, sempre associa com o hábito de fumar. Então, esse vício que a pessoa tem já vai agindo mecanicamente. Tomou o café, já vai puxando o cigarro e vai aplacando ali o seu vício, né? Então, assim, da mesma forma que tem esses vícios que são mais perceptíveis, tem os vícios morais que são muito mais graves, né? Que são os vícios que estão relacionados com as nossas ações, com aquilo que nós pensamos do próximo, com os nossos sentimentos, né? Com os ressentimentos, as mágoas, essas coisas todas. E para isso, para todas essas coisas, é importante nós termos fazer uma profilaxia, né? E essa profilaxia, né, essa defesa, ela é a busca da sabedoria. No processo, no que tange aos sentimentos, é a arte que faz esse trabalho. No processo de desenvolver, então, esse trabalho, eu vou dizer que a arte para os tempos difíceis, o que ela faz? Ela mantém os nossos corações moles, né? Porque já devem ter ouvido falar dessa expressão, né? Corações duros. E os corações duros são aqueles corações aos quais Deus não consegue entrar. Eles são duros e não tem essa abertura para aquilo que é bom, para aquilo que é valoroso, para aquilo que é divino, para aquilo que não é assim de agora, né, de concreto. Porque o que vemos quando nós nos deparamos com essas descrições dos corações duros, percebemos que muitas vezes eles estão relacionados com essa brutalidade, né? Com essa agressividade, com uma certa intolerância em relação às coisas. E eu vou dizer então que a arte vai justamente trabalhar
esse amolecimento de coração, tornar um coração mais brando. E para isso que serve a arte nesses tempos duros, né? E de certa forma, ela permite que nós sejamos humanos ainda. Porque, do contrário, poder falar e, né, raciocinar diz muito pouco sobre nós se a qualidade dessa fala, se a qualidade dessa razão não for uma qualidade alta, tá? Então, ante os tempos duros, a arte amolece nossos corações e faz com que nós não endureçamos pela vida, né? Nós devemos ser duros, né? Porque a vida só é dura para quem é mole, mas essa dureza tem que ser, como diria Epíteto, que fala da manga, né? E a manga tem uma característica muito interessante, que ela é macia, né, no exterior e dura interiormente, né? E essa dureza não é essa rigidez que eu estava falando, mas é uma fortaleza, né? Então a gente precisa adquirir essa fortaleza para que as coisas que acontecem e que as circunstâncias, né, na vida o tempo todo vão nos abalar, claro, e para que não abalem, essa força interior é necessária, mas a gente não pode esfriar, a gente não pode. Tem um cachorro aqui tá atrapalhando pra caramba. A gente não pode deixar que isso nos fragilize, ou pelo contrário, que isso nos brutalize e que nos tome de nós aquilo que nós temos de mais precioso, né, que é justamente o amor, tá? O amor até as pessoas mais próximas a nós, certo? E claro, não podia deixar de colocar, né? Até porque eu já trouxe isso em outros vídeos, mas tudo o que nós temos de arte hoje, né? A grande parte das formas que nós temos hoje, né? Para não dizer todas, mas porque, né, existem certos resgates, certas renascenças que aconteceram, né, ao longo do tempo. Mas, em geral, todas as formas e as maneiras de aplicar, principalmente na música, mas na poesia também, essas formas, elas advieram da Idade Média, né? Ou seja, não estou colocando nenhuma pecha no momento, mas só dizendo que é um tempo em que os historiadores dizem que tinham muito conflito e muitas instabilidades, incertezas. E o que é que essas pessoas fizeram durante essa Idade Média, né? Elas criaram cortes de damas e cavalheiros, como vai falar lá o William Marias na Educação Sentimental. A corte é um aspecto essencial da Idade Média que permitiu que florescesse a cultura. Então, ante tempos duros, ante tempos frios, ante tempos de guerra que destroem a nossa certeza, a nossa estabilidade, a gente precisa criar esse núcleo de fortaleza, né? E esse núcleo vai cultivar ali os valores humanos, a beleza, a verdade, a bondade. E se não podemos fazer isso com um grupo, podemos fazer isso primeiro começando por nós, tá bem? E claro, esse é o conselho, né, que eu deixo aqui para vocês, porque isso é um exemplo que já foi testado, já foi utilizado ao longo da história. E não podia deixar de convidar você para estudar comigo no Clube do Livro, porque essa ideia, essa aplicação e esse desenvolvimento dessa força interior, ela se faz mais presente, mais facilmente desenvolvida a partir do momento em que fazemos isso em conjunto. Tá bem? Então o link vai ficar aqui na descrição, caso você tenha interesse, entre em contato lá conosco. Se gostou do vídeo, deixa um like, se inscreva no canal, qualquer dúvida, deixa nos comentários. Tchau, tchau.